Vai aqui conversar agora sobre Hebreus capítulo 7. Veja só, nós já falamos alguma coisa ali anteontem em Hebreus 5, que fala sobre Moisés e também sobre a questão da superioridade, né? E quando falam sempre, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, para Jesus, se referindo a Jesus, e fala várias vezes, acho que são 6 vezes aqui no livro de Hebreus, mas lá em Salmo, capítulo 110, versículo 4, também se repete essa mesma afirmação. E aqui, o que nós estamos querendo entender, né? O autor está querendo falar para a gente que existe uma superioridade de Jesus Cristo em relação ao sacerdócio levítico, aquele sacerdócio que foi instituído ali pelos homens, né, por Abraão. Eu não sei se você lembra lá aquela questão de que nós tínhamos uma música, né, que é mais ou menos assim, ó. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor, braço direito, braço esquerdo, e vai toda aquela... Pai Abraão, é uma música bem gostosa de ficar ouvindo, né? Então, Abraão é o nosso pai. Desse hino aí. Gosta desse hino? A irmã Hilda fica levantando o braço, abaixando também, fica fazendo física com... Fica fazendo educação física com a musiquinha, mas é isso mesmo. A música chiclete, né? E ela pega porque fala exatamente dessa verdade, que nós somos filhos de Abraão. Só que é o seguinte, aqui, como nós vemos que o autor de Hebreus, ele é um defensor ferrenho de Jesus Cristo, ele está resgatando uma história lá de Gênesis, no capítulo 14, versículos 17 até o 20 ali, em que ele vai mostrar o tal do Melquisedeque, nome diferente, né? Mas ele significa rei da paz, né? Você já conhece um príncipe da paz? Você já ouviu falar desse príncipe da paz, né? Consolador, Deus eterno e assim por diante? Esse é Jesus Cristo. Então o que acontece é o seguinte: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, surge sem genealogia nenhuma registrada, nem inicial e nem final, e ele se torna então para nós um símbolo de eternidade. E o que acontece é o seguinte: Abraão, que é o nosso pai na fé, o patriarca, deu o dízimo para Melquisedeque depois que esse o abençoou. Então é essa colocação aqui que o autor de Hebreus está querendo colocar para demonstrar que esse sacerdócio de Jesus Cristo, esse sacerdócio, né, sumo sacerdócio, ele é superior a qualquer intenção humana que se coloque, inclusive é essa que nós pensamos que pela nossa inteligência, né, pela nossa racionalidade, nós vamos conseguir vencer alguma situação no tempo e tal, mas vocês sabem que a gente é finito, né, a gente tem um tempo para nascer e para também morrer, né, aqui vamos dizer de forma material, aqui no nosso mundo, né, no existencial, e aí sempre há essa dificuldade que tem que passar de um para outro, de um sacerdote para outro nessa linhagem judaica. E aí o que acontece? Aqui está sendo demonstrado que isso está superado. E quando Abraão recebe lá a questão da bênção de Melquisedeque, ainda Levi, nós estamos falando do sacerdócio levítico, quando foi instituído isso, lá na época lá de Jacó, aquela coisa toda, na verdade, Levi é bisneto de Abraão. Então, Levi ainda não tinha nascido, mas quando Melquisedeque abençoa Abraão, a semente de Abraão, a descendência dele, de qual também nós somos descendentes, ela também iria caminhar com essa bênção. Então nós teríamos essa bênção, de certa maneira, de forma indireta, digamos assim, né? A gente seria também indiretamente abençoado. Então nesse sentido que nós teríamos que colocar para que entendamos isso. E o autor então vai dizer que quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi também, de certa maneira, que ainda não tinha nascido, era uma semente dele, também se incluía nessa situação, entende? Então, de certa maneira, esse sacerdócio superior de Melquisedeque, ele é comprovado aqui pelas passagens do Antigo Testamento, que nós estamos vendo aqui, e que esse autor de Hebreus, ele se coloca numa posição, como nós falamos, defensor dessa superioridade de Jesus, e para a nossa fé também isso é muito importante. Porque nós precisamos, né, nós temos a necessidade desse novo sacerdócio. E aí o autor questiona aqui o seguinte, né? Se
Se a perfeição ela pudesse ser atingida pelo sistema levítico, que foi humanamente instituído, então por que seria necessário um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Segundo o caminho que esse Melquisedeque fez? Então o que acontece é o seguinte: quando existe uma mudança de lei, né, quando a mudança, a gente tem na verdade duas situações da lei. A lei pode ser abrogada e pode ser derrogada. Abrogada e derrogada são dois aspectos da revogação da lei. A revogação pode ser total ou pode ser parcial. Quando ela é total, lembra do alfabeto A, B, C, D. Quando é revogada totalmente, quando surge uma nova lei no lugar, chama-se abrogação. Então, lembra-se do alfabeto, né? Tem que completar o alfabeto é completo por si, você já lembra dessa palavrinha. Quando é uma revogação parcial, existe o que a gente chama de uma derrogação. Isso é um termo jurídico, que é inclusive utilizado, né, aqui entre nós, advogados e assim por diante. Então, um exemplo de abrogação de lei foi quando nós mudamos o Código Civil em 2002. Tinha um Código Civil lá de 1916 que estava vigente ainda. Depois, em 2002, esse código ele foi revogado, totalmente, ele foi abrogado e aí começou a viger a Lei 10.406 de 2002, que é o nosso atual Código Civil brasileiro. Então, eu estou dando um exemplo para vocês, por quê? Porque quando se altera o sacerdócio, é necessário também que se altere a lei, conforme está escrito ali no versículo 12. Então, nesse sentido, para que Jesus pudesse ser o nosso sumo sacerdote, ele não abriu só uma exceção, uma derrogação nessa lei que foi instituída pelo sistema levítico. Ele substituiu o sistema inteiro, foi uma abrogação total. Então o que acontece é o seguinte: se antes tinha, digamos assim, né, se Jesus não tivesse vindo, se as coisas continuassem caminhando, se a gente chegasse aqui até, né, a religião judaica chegasse até a gente, nós iríamos ter que fazer o quê? Nós íamos continuar ainda tendo uma pessoa que fosse baseada na genealogia, que fosse um sumo sacerdote humano, e também continuariam os sacrifícios de animais para que houvesse, né, digamos assim, a expiação dos pecados. Quando surge o novo sacerdócio, que todo esse sistema legal e de qualquer outra forma, ele é mudado com esse Jesus, com esse Melquisedeque, se baseia no poder de uma vida eterna, de uma vida indestrutível e num sacrifício que foi único. Então essa transição da lei de Moisés, ela muda totalmente para uma nova aliança, para a lei do Espírito. E é nisso que a gente precisa entender, porque isso dá ensejo em que nós não estamos mais vinculados a um sistema que é ineficiente, é fraco, é inútil, porque o próprio sacerdote também muitas vezes tem que fazer expiação pelos próprios pecados dele, ele tá sujeito a isso. E ele dá então ensejo a essa mudança, né, que Deus está nos revelando aqui em Atos, em Hebreus, ela nos dá um lugar, a uma esperança superior. Então, nesse sentido, Jesus não se tornou sacerdote por regras de linhagem humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. E aí ele fala que Jesus realmente traz essa questão dessa aliança superior. E existe essa garantia dessa aliança superior, como a gente está vendo aqui hoje, né? O Senhor jurou e não se arrependeu. Tu és sacerdote para sempre. É o que está falando ali no versículo 21. E a mesma situação fala assim lá no Salmo 110, 4. Fala assim, ó: o Senhor jurou, o próprio Deus, né? O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é esse cara que por causa desse juramento, ele é fiador de uma aliança superior conosco. E isso implica num sacerdócio permanente. Se antes os sacerdotes humanos, eles morriam e precisavam de sucessor para poder suprir a ausência, né, do evento morte, Jesus vive para sempre, tem um sacerdócio permanente conosco. Então, esse ponto, ele vem, na verdade, trazer para a gente essa paz, essa alegria. Por quê? Porque ali continua falando, ali no versículo 25, portanto, Jesus, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O que é isso que nós queremos demonstrar? Que a nossa oração aqui, como nós temos, ela não depende de rituais temporários, situações, né, que vão acabar e depois vai ter que continuar fazendo aquela coisa toda. Não, dependemos de um sumo sacerdote, que é esse Jesus. Por quê? Porque Jesus é santo, porque Jesus é inculpável e puro, porque ele está exaltado acima dos céus e já foi feito um sacrifício único e definitivo, Zé Fini,
é fini, como fala, né? Então a gente não precisa mais estar ali fazendo aqueles sacrifícios com animais, né? Diariamente para poder ter, como dizia a tradição anterior nesse sentido. Então, de qualquer maneira, enquanto os sacerdotes da lei, eles eram homens fracos, né? Jesus vai ser coroado por quê? Pelo juramento de Deus, e ele é perfeito para sempre. Então, Jesus é a nossa ligação perfeita, direta e plena junto a Deus Pai. É isso que a Bíblia ensina. É claro que nós temos outras religiões, elas têm entendimentos diversos, nós não estamos aqui para questionar isso, mas biblicamente falando, fundamentadamente na Bíblia, nós temos essa informação e sabendo aquilo que João 14,6 fala, que a gente não tem, né? A gente sabe isso de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele traz para si essa responsabilidade, se torna o fiador desse próprio juramento divino. Tu és, né, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e é isso que acontece. Então hoje, se você precisa que esse sumo sacerdote, né, entre na sua vida, que você reflita sobre essa passagem que nós falamos aqui, para se decidir efetivamente por Jesus. E se você já o tem nessa caminhada que nós estamos tendo aqui já há bastante tempo, caminhando e seguindo firmes, compreenda que você está tranquilo, né, que Jesus já pagou o preço, que a vida é maravilhosa, que a gente precisa entender que essa plenitude de vida nós conseguimos sim em Jesus, porque Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o sacrifício indestrutível, não tem regras humanas que vão revogar, que vão derrogar ou que vão abrogar qualquer situação que foi colocada. Por quê? Porque Jesus é esse cara, já tá definido, né? Desde o início até o final dos tempos, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então que isso fique bem claro para você nessa visão que nós temos aqui de Hebreus capítulo 7 e continuemos a nossa caminhada desse autor tão interessante que nos coloca esses posicionamentos para que nós reflitamos e decidamos cada vez mais, fortaleçamos a nossa decisão por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?